novamente, a tecnologia tem nos usado e não a gente tem usado a tecnologia como uma ferramenta. Talvez o ponto tecnológico ele tenha disparado, entende? A gente avançou em 20, 30 anos uma quantidade absurda, exponencial de tecnologia. Mas o ser humano que utiliza essa tecnologia talvez não tenha acompanhado o progresso. A gente não dobrou nossa capacidade de ser humanos em 20, 30 anos, entende? A gente não dobrou nossa capacidade de pensar com profundidade, nossa capacidade de ler, de raciocinar, de tomar melhores escolhas. Talvez a gente não tenha dobrado ela nem em 2000 anos, entende? Então, tem alguns pontos contra esse apodrecimento cerebral, tem alguns pontos contra esse roubo de atenção que ele acontece nos dias de hoje. Hábitos para você desenvolver, hábitos para a gente construir juntos, entende? E que eu acredito que façam do mundo um lugar melhor à medida que eles forem sendo construídos, né? O primeiro deles é a leitura. Leitura em profundidade, leitura de coisas que realmente fazem a gente pensar. Leitura de um modo que você, sabe, entra em contato com um universo totalmente diferente daquele que você viveu até agora. Sabe, quando você lê Olhai os Lírios do Campo, por exemplo, quando você lê um Dostoiévski, um Tolstói, qualquer autor que faça você mergulhar, um 100 Anos de Solidão, por exemplo, sabe, Ana Karenina, há algo que faça você mergulhar naquela história, que te tire da superficialidade da vida e que faça você entrar no mundo do autor. A leitura, ela é o único meio que a gente tem de entrar em contato com pessoas que já morreram. Há de se entender que as páginas que você lê foram escritas muitas vezes à mão por mãos que não já estão mais entre nós, entende? Mãos que não se mexem mais, mas mãos que escreveram sonhos, que escreveram ideias, que criaram mundos todos a partir de uma imaginação que um dia foi viva, que um dia andou sobre essa terra e que agora não está mais aqui. Então é fascinante a capacidade que a gente tem de transmitir o conhecimento dentro da nossa espécie. Esse princípio de a gente conseguir colocar tudo que a gente aprendeu às vezes na vida ou o suprassumo das coisas que a gente aprendeu durante essa existência em folhas de papel. E essas folhas de papel são passadas de geração após geração e a gente tem a oportunidade de ver elas hoje, a gente tem a oportunidade de tê-las na mão, a gente tem a oportunidade de ler tudo aquilo que de melhor os nossos antepassados já pensaram, entende? É como se a gente fosse uma continuidade dessa linha, é como se a gente fosse um ponto e a gente não precisasse voltar no ponto zero, entende? A gente não precisa reinventar a roda, a gente pode começar a inventar as coisas a partir do ponto de agora, a partir de onde eles pararam. A gente pode caminhar a partir do último passo que foi dado, entende? Então muitas pessoas escreveram muitas coisas sobre temas variados da existência humana, desde relacionamentos até emoções, até metafísica, até sentido da vida. E a gente pode pegar tudo o que de melhor a nossa espécie produziu até agora e consumir isso. E isso é o consumo que vai engrandecer a nossa consciência. Então é um pequeno ponto sobre leitura, mas desenvolver um hábito de leitura é um ponto essencial, sabe, um tópico primordial para a gente poder pensar em profundidade, para a gente poder passar menos tempo jogando o nosso tempo fora. Então é uma pequena visão sobre a leitura, mas é apaixonante você poder conversar com outras pessoas sobre livros, você poder contar algo sobre um livro que você leu, você descrever a história de um mundo que você acabou de conhecer. Leitura é algo fascinante. E talvez as livrarias estejam fechando, talvez os livros estejam ficando de canto, mas eles nunca vão perder a magia que eles têm, entende? Então é isso, leitura de qualidade é o primeiro ponto. Segundo ponto o segundo ponto, ele é fazer uma coisa de cada vez. O silêncio pra gente é algo que a gente evita a todo custo, hoje em dia.
E a gente não consegue, por exemplo, ler um livro lendo um livro. A gente não consegue cozinhar cozinhando. A gente não consegue caminhar caminhando. A gente sempre faz isso acompanhado por alguma outra coisa. Com a desculpa que é produtividade, com a desculpa que a gente está aproveitando melhor o tempo se a gente cozinhar enquanto ouve um podcast, enquanto ouve uma palestra, ou a gente caminha escutando música. Mas dificilmente a gente consegue fazer uma tarefa só de cada vez. Porque o silêncio aqui dentro é algo que não é aceitável nos dias de hoje, porque obrigaria a gente a estar só com os nossos próprios pensamentos. E daí, se a gente está só com os nossos próprios pensamentos, uma hora a contradição chega, entende? Uma hora a voz da consciência ali ela vai aflorar na superfície e vai falar: peraí, mas será que essa é a vida boa de ser vivida? E daí gera dor, daí gera reflexão, daí vai gerar uma profundidade que às vezes a gente não quer na nossa vida, entende? Porque tudo isso vai gerar compromisso. Uma vez que essa voz da consciência aflora no silêncio e ela diz pra gente as coisas que a gente precisa mudar, a gente não é mais ignorante. E daí o conhecimento gerou uma responsabilidade de mudança. E a partir desse momento você é eternamente responsável pelo aquilo que você sabe que tem que ser feito. Então, uma tarefa de cada vez. Se a gente for caminhar, que a gente caminhe, simplesmente caminhe, entende? A gente esteja de corpo e alma caminhando. Se a gente cozinhar, que a gente esteja de corpo e alma cozinhando, sabe? Prestando realmente atenção naquilo que a gente está fazendo. Porque quando a gente divide a nossa atenção, quando o foco da nossa atenção espalha dessa maneira, a gente tem um pouquinho de atenção em cada coisa, um pouco de atenção na cozinha, um pouco de atenção no que a gente está ouvindo, um pouco de atenção no que a gente está pensando de fazer mais tarde, e a gente fragmenta a nossa presença entre essas várias atividades diferentes. E acaba que em nenhuma delas tem 100% da gente, entende? Você não vai se lembrar exatamente daquilo que você ouviu cozinhando, você não vai se lembrar da sensação de cozinhar, você não vai se lembrar do gosto da comida por completo enquanto você come assistindo alguma coisa, porque a sua atenção está fragmentada, ela está dividida. A gente vive uma vida fragmentada nos nossos dias. Então esse é o segundo ponto. Fazer apenas uma coisa de cada vez. O terceiro ponto, ele volta para o segundo e ele volta para o primeiro. O terceiro ponto, ele fala do depósito de atenção. O terceiro ponto é a organização do tempo. Então, não organização do tempo no sentido de eu preciso correr 10 quilômetros todo dia, eu preciso fazer 3 almoços, fitness e jantar, e eu preciso consumir 40 livros por mês. Não é nesse sentido de competitividade, não é nesse sentido dessa produtividade impossível que nos é pregada, mas é no sentido de organizar o tempo para você ter calma, para você ter tempos de ócio, para você ter tempos de pensamento, para você ter tempos de trabalho, para você ter tempos de foco, listas do que fazer, sabe? A consistência às vezes ela é mais importante do que uma intensidade. Eu lembro nos tempos que eu fazia aula de música que meu professor falava: é melhor você treinar 1 hora por dia, todos os dias, do que chegar, não treinar a semana inteira e aí no sábado você, sabe, despeja 8 horas do seu tempo e fala: eu vou reaver tudo aquilo que eu não fiz essa semana. A consistência, ela é o que constrói hábitos, ela é o que constrói a vida que você quer a longo prazo, entende? Tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto em qualquer aspecto da nossa vida. Então, organização de tempo. A gente tem ferramentas que podem ajudar a gente tem, por exemplo, um método de estudo que é o Pomodoro, que ajuda muito a você focar durante longos períodos de tempo, ali durante 3, 4 horas, você quebra isso em meia hora, em 45 minutos, com 15 minutos de pausa, sabe, tudo isso está disponível para a gente utilizar. Então você tem isso de organização de tempo, você pode usar isso daqui, por exemplo, que daqui não dá pra ver por causa da qualidade da câmera, mas tem algumas coisas anotadas ali e eu vou riscando ela à medida que eu faço, post-its, qualquer coisa do tipo, para organizar o que você vai realizar e realizar. Mesmo que você não esteja pronto para fazer aquela tarefa, eu não estou pronto para realizar esse projeto, comece ele, termine ele, mesmo que ele fique imperfeito, porque nunca a gente vai se sentir pronto para fazer aquilo que a gente tem que fazer. E simplesmente aquilo tem que ser feito. E se não fizer, a gente um dia vai se arrepender, entende? Mesmo que não esteja 100%, mesmo que, sabe, eu não me sinto pronto, ou
eu gostaria de esperar um pouco mais. Faça aquilo que você tem em mente para fazer. Sabe, tome projetos prontos, não espere pela perfeição. Organize seu tempo à medida que você vai completando coisas, não só que você vai enumerando projetos. Entende? Complete. Então, são alguns tópicos ordenados em 3 simples conversas que a gente teve sobre cada uma dessas coisas, mas que eu acredito que são enriquecedoras pra gente, entende? Elas conseguem transmitir uma riqueza para a vida que talvez cada dia esteja se empobrecendo mais, que é isso de viver inquietude em profundidade, que é viver uma vida realmente viva, que é ter hábitos que vão se tornar memórias quando a gente envelhecer. E se você tem alguma sugestão de hábito, se você tem alguma ideia de algo que você faz na sua vida e que traga um benefício muito grande, escreva aqui embaixo, escreva para mim, escreva, sabe, para as outras pessoas poderem aproveitar também aquilo que de melhor você aprendeu com a vida. E até o próximo vídeo.